Bom dia, quinto ano, tudo bem? Quinto ano, hoje teremos história. É uma parte da história do Brasil que eu acho que vocês já ouviram muito. E com certeza mais só coisas negativas, tá? Que é a questão do governo militar. Sim, começou lá, né, no golpe de 1964. E foi até 1985. Eu nasci nesse período, mas não me lembro de nada. E até mesmo que nós morávamos na região rural, não sofreu muitas, digamos assim, sequelas desse governo. Após o golpe, né, de 1964, apoiado aí pelos Estados Unidos, forçaram então João Goulart a deixar a presidência e tomando aí o poder. A Bianca quer mostrar, gente, Bianca hoje ganhou tiarinha de Gabi. Está linda, obrigada. E aí, o que acontece? Foram 21 anos de ditadura. Sim. E ditadura, gente, quer dizer que é um regime imposto. Sim, e normalmente um regime autoritário, cabendo à população engolir a seco. Isso, estando a favor ou não pode ficar aí falando sobre o governo. Então aqui, ó, eu coloquei o livro, o livro trouxe para vocês os presidentes que foram de 1964 a 1985. Você já viu aí que são os generais, marechal, todos ligados ao regime das Forças Armadas. Aí, olha aqui, não tem como abreviar o vídeo, vamos falar um por um. Principais acontecimentos desse período militar: promulgação da nova Constituição, que dava amplos poderes ao regime militar, como eu disse para vocês. Era imposto e ninguém poderia falar nada, porque eles faziam, e digamos assim, né, uma frase que muito se fala, fazia acontecer. Aí depois, anulou o direito das pessoas de votar, sim, os brasileiros não podiam escolher seus governantes, entre eles, achavam qual era melhor e colocava. Tivemos e temos muitas pessoas que ainda são vivas, a prisão e o exílio de pessoas que tinham ideias contrárias. Esse aqui, nós temos exemplo do nosso ex-presidente Lula, nossa ex-presidente Dilma, e tem vários outros cantores, Gilberto Gil, eu posso até estar errada, eu falar Gilberto, Caetano, fizeram várias canções na época. Não podia falar direto, mas falando indiretamente sobre o regime militar. A censura dos meios de comunicação, o que significa? Rádio e televisão não poderia passar a notícia na íntegra. Não. Ela tinha que ser trabalhada e ela tinha que ser exposta para as pessoas como o governo queria. Naquela época, não se tinha muitas televisões. Então, era mais via rádio. O desenvolvimento do país foi a custas de empréstimos para outros países. Então, assim, o Brasil aumentou sua dívida. Fizeram a ponte Rio-Niterói, que é enorme, é ponto turístico hoje em dia, quem vai no Rio de Janeiro. Criação do Embratel, o antigo Embratel, hoje em dia é uma empresa privatizada, várias empresas compraram, então não tem esse nome, significa que foi, se eu não me engano, a primeira ou a segunda empresa de telecomunicações, que naquela época o telefone também era uma coisa só de rico, e outra, telégrafos, tudo envolvia aí a Embratel. A construção de usinas hidrelétricas e nucleares, por quê, gente? Lembra do Kubitschek? Não trouxe a indústria, tinha que ter energia e a demanda era grande não só para as indústrias, mas até mesmo para as cidades que estavam se formando, crescendo, né?
construção da estrada transamazônica, que foi, se eu não me engano, ela foi finalizada bem depois, e foi um despreparo total, querendo desmatar a mata. Muitos brasileiros morreram nessa construção. E depois nós temos aí, e aí nós temos também a concessão. Tá, olha aqui. E aí nesse período, já mais pro finalzinho, tiveram aí alguns perdões, né, de militares e a milhares de exilados e prisioneiros políticos. Exilados são pessoas que fugiam do nosso país e iam para outros sem poder voltar porque era contra o nosso regime político da época. A questão até mesmo dos militares que se impunham contra eram presos. As pessoas que não conseguiam sair ficavam presos também, eram prisioneiros, onde falou o quê? Prisioneiros políticos. Então teve aí uma maneirada. Mas, gente, se vocês procurarem na internet, tem documentários, tem filmes, tem pessoas que nunca foram encontradas, que eram mortas pelos militares e sumiam com o corpo, e as famílias nem podiam ficar procurando, questionando, que eles davam um jeito de abafar a família também. Não, estou brincando, pode perguntar à mamãe, papai, não é exagero da tia. Inclusive aqui, um governo pautado pelo dinheiro para as elites. O que significa? Então era um governo que quem mandava eram os ricos, atendia aí os seus desejos, certo? Então eles queriam incentivar o consumo e repreender violentamente todos os que opusessem ao governo. Viu o que eu acabei de falar? Era tudo na base da violência, prendia, matava, ninguém podia ficar contra. E queriam, gente, um crescimento. E esse crescimento era fazer o quê? As pessoas gastarem, consumirem. E isso, infelizmente, é assim até hoje. Para que um país vá financeiramente, a gente precisa que as pessoas comprem para as indústrias produzir, para o comércio contratar e a economia girar. Aí nós temos a questão o milagre econômico. O Brasil endividou-se com os Estados Unidos no governo de Juscelino Kubitschek, né? Porque ele quis construir Brasília, ele quis fazer 50 anos em 5. Lembra quando nós falamos sobre o Juscelino? Aí veio a inflação altíssima. E durante o regime militar, essa dependência do dinheiro dos Estados Unidos continuou. Eles precisavam de dinheiro para fazer as coisas andarem. Em troca, o governo brasileiro deveria difundir o estilo de vida norte-americana entre os habitantes do nosso país. O que significa isso, gente? Foi nessa época aqui que a Coca-Cola entrou, o McDonald's entrou no Brasil, né? A Pepsi entrou. Por quê? Estados Unidos é Estados Unidos. Gente, porque lá eles faziam o povo comprar os produtos aqui. E onde ficava o lucro? O povo comprando aqui para ser chique, que era coisa de vir dos Estados Unidos. Lá para os Estados Unidos. E o Brasil, o povo aqui endividando. Só entrava produtos norte-americanos. Para quê? Fechou o ciclo e aqui eles gastavam, o Brasil gastava e eles lucravam. O crescimento rápido da economia brasileira gerou então um aumento de consumo. E graças a esse aumento de consumo, graças ou não, formou-se então os shop centers. Isso, center shoppings. Olha aí, na página 122 vem falando justamente isso. Por quê? Se nós traduzirmos a questão de shop center, significa um centro de compras. Então vamos centralizar aqui as marcas norte-americanas e até hoje, né?
Temos sim algumas lojas a preços baixos, mas temos lá grandes marcas que são caras que você só encontra no shopping. Ó, e aí veio a repressão política. Aqui, inclusive, ó, nós temos uma foto mostrando pra vocês como que eles faziam antigamente. É igual nos filmes do Velho Oeste, ó. Terroristas procurados. Não eram, digamos, terroristas, eram pessoas que estavam contra o governo. E eles divulgavam como se essas pessoas fossem as piores do mundo, né? Então, ó, diante das críticas da população descontente com o sistema político, os militares lançaram atos institucionais, que eram documentos que forneciam os poderes do presidente. Assim, ele podia baixar decretos sem precisar de aprovação do Congresso. Isso já estava acontecendo, ele mandava e desmandava a hora que ele queria, né? E aqui nós temos ó, o Departamento de Ordem de Política Social, que era o DOPS, se encarregava de manipular as informações e dizer à população o que eles quando a população ameaçava a ordem, digamos, pública, vinha esse departamento manipular, criar uma situação que não gerava, digamos assim, manifestações. O povo ficava calmo na sua, não tinha essa questão de expor aí seu movimento ou não. Mas depois de muita luta, de verem aí, veio a nova república de 1985. Mas por hoje nós iremos parar aqui na página 123. Hoje tem a Tinúvia. Eu mandei um material em anexo um pouco extenso. Espero que com essa aula dê para vocês pensarem, absorverem quanto foi difícil esse período aí do regime militar. Nós aqui do interior não tivemos assim tantos prejuízos, danos psicológicos, mas as grandes cidades tiveram sim. E se tiverem tempo e interesse em se aprofundar no assunto, pesquisem, tem músicas que retratam essa época. Chico Buarque. Aí você fala, nossa, é música de antigo. Não, não é. São músicas que trazem história nas suas letras, tá bom? Quinto ano, beijos até às 3 horas hoje, hein? Não esqueçam. Beijinho da Bianca também.